Nós estamos celebrando hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Eu quero começar esta homilia com a antífona de entrada da missa de hoje. É o versículo que introduz a Santa Missa de hoje, que diz: Bendito seja Deus Pai, bendito o Filho unigênito e bendito o Espírito Santo. Deus foi misericordioso para conosco. É assim que a missa de hoje é introduzida. Nos faz pensar que celebrar o mistério da Santíssima Trindade é celebrar o grande amor de Deus por cada um de nós. Um Deus sem comparação. A primeira leitura tratou de nos deixar isso muito evidente. Qual Deus age como o nosso Deus, o Deus de Israel, age com o seu povo? O nosso Senhor, o nosso Deus, é sem comparação. Não há outro como Ele. Então, a solenidade de hoje é um modo que a igreja encontra para louvar, agradecer e adorar de maneira exultante esse amor sem fim da Santíssima Trindade por cada um de nós. Nós cremos num Deus que é amor. Essa é a definição do nosso Deus. E Ele é um só Deus em três pessoas. Isso também é muito significativo. Deus, Ele não é solidão, diz o Papa Bento XVI. Deus não é solidão, Ele é perfeita comunhão. Comunhão de pessoas. Nós cristãos não adoramos três deuses diferentes, não, mas um único Deus, um único ser que desabrocha em três, permanecendo contudo um. Deus é trino. Quem nos revelou isso foi o próprio Jesus Cristo. Ele, o Filho, fala do seu Pai que está nos céus. Eu e o Pai somos um, Jesus diz no Evangelho de João. E Ele ora ao Pai para que o Pai nos conceda o Espírito Santo, que é o amor entre os dois. Então, se trata de três pessoas num só Deus. Se Deus fosse só uma pessoa, Ele não poderia nos amar, Ele não poderia ser amor, porque amor exige relação. Amor implica pessoas. O amor é essencialmente dom de si mesmo. É a entrega do Pai para o Filho, que gera o Filho, e o Filho que se entrega ao Pai. E desse amor dos dois, o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. Então, irmãos e irmãs, Deus, Ele não é sozinho, Ele é intercâmbio de amor. Então, quando pensamos na Trindade, é essa definição que nós temos. Ela é uma troca de amor. O Pai ama eternamente o Filho, o Filho ama eternamente o Pai, e esse amor entre os dois é o Espírito Santo. Vejam, isso não é fácil de entender, né? Eu estou aqui falando, né? Eu vejo vocês reconhecendo, é isso mesmo, Pai, é isso mesmo. Mas, humanamente falando, isso não entra na nossa cabeça, porque se trata de um mistério. E mistério não é tanto para ser compreendido, embora o exercício da razão diante do mistério é legítimo. Mas a razão, a inteligência, a razão, ela sempre será insuficiente para abarcar todo esse mistério da Santíssima Trindade. Não é fácil de compreender, mas ele pode ser vivido, pode ser experimentado, sobretudo porque uma vez que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo
é um intercâmbio de amor, Ele nos chama a participar desse mistério. Ele nos coloca dentro desse mistério. Então, podemos até não compreender em sua totalidade, mas viver esse mistério nós podemos fazer. Esse Deus, Trindade, Ele quis habitar em nós, nas nossas almas. Santa Elizabeth da Trindade, ela tem uma expressão muito bela, poética, para falar disso. É a oração dela. Ela diz: faz da minha alma o teu céu, a tua morada amada, o lugar do teu repouso. Então Deus, Ele mora na nossa alma, Ele habita na nossa alma. E uma vez que Ele habita em nós, que nós participamos desse mistério, é visível a realidade da segunda leitura. Nos tornamos filhos de Deus. E por isso podemos nos direcionar a Ele: Abá, ó Pai. É assim que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Ele é toda essa grandeza. Ele é poderoso. Ele é incompreensível totalmente. Mas mesmo assim, Ele quis fazer parte da nossa vida. Ele quis que nós estivéssemos dentro da sua vida, dentro da sua existência, e bebêssemos do seu grande amor por cada um de nós. É desta maneira, irmãos e irmãs, através dessa filiação que nós recebemos no nosso batismo, temos sido mergulhados, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque fomos mergulhados nessa graça, é que nós podemos crer no que Jesus disse no Evangelho de hoje: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então Deus, Ele habita dentro de nós. Agora, sabendo disso, que Deus fez da nossa alma o seu céu, que Deus fez da nossa alma a sua morada, quais são os nossos deveres para com esse sublime hóspede? O que nós devemos fazer com esse divino hóspede? Primeiro, o dever de adoração. Esse é o primeiro dever nosso. Devemos adorar. Disse o livro do Deuteronômio: reconhece, pois, hoje e grava-o em teu coração. Reconhece, grava em teu coração. Não há outro Deus além desse. Adore. É por isso que nós estamos aqui. A missa é um ato de adoração à Trindade Santa, à Santíssima Trindade. Mas adoremos o Senhor, é um dever. Ele é onipotente, poderoso, rico em misericórdia, clemente, paciente, está presente em todos os lugares, conhece todas as coisas. Diz o salmista, no Salmo 138: se eu for para os céus, lá encontrareis. Se eu vier para a terra, lá encontrareis. Em qualquer lugar que eu estiver, eu vou te encontrar. Esse é o nosso Deus, que escapa das nossas possibilidades de enquadrá-lo nos nossos conceitos. Então, a Ele devemos a nossa adoração. A Ele devemos também, além disso, a nossa oração. Vejam, pensemos nesse Deus com frequência, o dia inteiro. Pensemos nele o dia todo. Ele está conosco. Que nós, ao longo dessa semana, possamos criar um hábito de dizer sempre: Deus vive em mim. Deus vive em mim. Ele vai onde eu for. Ele está comigo. Ele mora dentro de mim. Então, esse dever de oração, pensar nele com frequência, é outro dever. Um outro dever é se consagrar às pessoas divinas todos os dias. Ou seja, acordar e já dizer: vou viver hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça o sinal da cruz. Não de maneira mecânica, não de maneira automática, como nós
não estamos habituados a fazer, mas que comecemos o nosso dia com o sinal da cruz, reconhecendo o Senhor nosso Deus, consagrando-nos às pessoas divinas. Outro dever nosso é nos lembrar deles, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e saber que eles são para nós fonte de luz, de consolação e de força. O Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho, é para nós fonte de graça. Outro dever, o penúltimo, é crer nele, confiar nele plenamente, amá-lo com um amor cada dia mais puro, mais generoso e mais forte. Às vezes nós nos relacionamos apenas com uma pessoa da Trindade. Às vezes temos mais afinidades, entre aspas, podemos dizer assim, com o Pai, ou com o Filho, ou com o Espírito Santo. Vejam, irmãos e irmãs, é um só Deus em três pessoas. Honremos as três pessoas, nos relacionemos com os três, confiemos neles, amemos o nosso Deus com toda a força da nossa alma. E por último, existe em relação à Trindade um dever de imitação. Imitação. Quem é Deus? Deus é amor. Nós somos os seus filhos, então nós deveríamos ser como Ele. Nós, tem uma expressão do Yucat que me é muito cara, eu gosto muito, que diz o motivo pelo qual Deus nos criou. Eu repito isso muitas vezes, já me ouviram dizer isso muitas vezes. Por que Deus nos criou? Como Deus nos criou? E aí o Yucat, que é o catecismo jovem, né? Ele responde assim: Deus nos criou a partir do excesso do seu amor. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles se amaram tanto, mas tanto, que transbordou. Vamos imaginar isso. Transbordou amor. E do transbordamento desse amor nascemos eu e você. Nós somos o transbordamento do amor de Deus. Então, se a Trindade é amor, nós somos criados a partir desse amor. Qual é a nossa vocação? Amar. Amar, se doar, se entregar. Então, né, tem aquele ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Pois bem, filho de Deus, Deusinho é. Se Deus ama, nós somos chamados a amar também. Então, que cada um se examine. Eu posso dizer que sou filho de Deus? Não só pelo batismo que nós recebemos, mas pela vivência da nossa vida. A minha vida é uma doação? É uma entrega? Eu vivo para os outros? À medida que nós vivermos essa dimensão do amor, nós estaremos imitando a Santíssima Trindade. Então, que Deus nos dê a graça de cumprir esses deveres: dever de adoração, dever de amor, dever de pensar sempre nele, dever de se consagrar todos os dias a Ele, e um dever de obrigação, de imitação, obrigar-nos a imitar o nosso Deus.